No último vídeo que a gente fez, eu estava respondendo algumas perguntas e tal sobre os temas das aulas, e faltou uma pergunta sobre paisagem. Eu não lembro bem quem fez a pergunta, mas era uma pergunta ainda sobre paisagem. Talvez motivada por uma questão da prova que eu realmente já queria voltar para a sala de aula e trabalhar, porque muita gente errou. Então eu preciso lembrar disso. Depois a gente emenda a história, emenda a aula na geografia teorética, que é como a gente vai caminhar um pouquinho mais aqui no conteúdo. Primeiro, a paisagem como categoria de análise da geografia. Lembrando que o espaço é o objeto e as categorias de análise são território, região, lugar e paisagem. Território, quando o espaço é determinado por relações de poder. Lugar, quando é determinado por afetividade, por pertencimento. Região, quando por algum grau de similaridade dos fatores geográficos. E paisagem, inicialmente, parece ser a mais simples de entender. Porque as pessoas dizem que é o espaço visível. Quando o espaço é visível, a parte visível do espaço eu chamo de paisagem. Porém, nas aulas eu tenho dito que isso é pouco, porque dentro do visível do espaço existem componentes do invisível. E aí o exemplo era, olhe para a janela, eu levo a negada para olhar para a janela. Repare o que você vê do espaço, é a paisagem. Aí eu faço perguntas, tipo, vocês estão vendo asfalto, árvores, gente, muro, não sei o que? Sim. Faz parte da paisagem? Sim. E o medo? Vocês estão vendo o medo nessa paisagem? Aí fica aquela coisa. Alguém geralmente diz, mas medo é um sentimento, uma sensação. Então não vejo. Aí eu digo, mas ele materializa-se no espaço. Porque você vê o medo materializado no muro, na grade, no portão, no cadeado, na cerca elétrica, no cachorro para vigiar a casa, no vigia que passa. Ou seja, a parte visível do espaço é a paisagem, que comporta componentes do invisível. Então, é a complicação da parada, mas dá para entender um pouquinho de esforço. As pessoas talvez achavam que eu teria que dizer no item tal que a paisagem é o visível e invisível. É o visível, a paisagem, a parte visível do espaço. Só que materializa-se como visível questões subjetivas de sentimento, de sensações, medo, cultura, simbologias. Beleza? Categorias de análise é primordial, porque até o terceiro ano, até o futuro qualquer que a gente quiser ver o espaço, que a gente vai ler o espaço, a gente tem que entender essas paradas aí. Beleza? No vídeo anterior, não era um vídeo de avanço de conteúdo, algumas pessoas faziam perguntas e tal. E muita gente respondeu também lá. E eu quero mandar só um alô aqui para alguns e agradecer. Estou impressionado como tem mais ex-alunos, o que é um depoimento massa para nossa escola, que a galera vai embora e ainda reconhece nosso trabalho, nossa ajuda, nossa amizade. Não tem muitas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Eris Lake, nosso aluno, terceiro ano texto, meu brother, é um dos gêmeos lá. Ele faz uma pergunta sobre cultura popular, cultura de massa. Adoro esse tema, meu irmão. Mas não quero tratar agora. Então segura aí que depois eu volto. Talvez no próximo vídeo, certo? Massa, ele faz uma pergunta muito inteligente, por sinal. Mas aí foge do conteúdo demais. Por enquanto. Foge se a gente quiser, né? E aí tem lá a Vitória Kathleen, ela faz um comentário sobre o conceito de território. Diz que ela não esquece a aula e tal. Beleza. O Cláudio de novo comenta, ex-texto, Claudão. Tainá Góes, ela fala lá do Paracuru. Meu anjo, ela faz geografia e faz a engenharia ambiental no IF. Ela é um bichão escroto, né? Um abraço, meu anjo. Lucas Santiago, outro maravilhoso, gente boa demais. Dá um alô aqui, ele também já está na universidade, está no trabalho já. Tá velho, é um coroa já. A Evelyn Nascimento, ela manga de mim. Ela diz que não tem ninguém no texto 1 com o nome de Simone. Eu mandei um abraço aí pra Simone, mas foi mal, né, galera? Eu tô lendo aqui, eu tô vacilando. Aí tem o The Crazy Guy de novo, ele fala aqui de novo. O cara, eu tô adorando esse nome, o The Crazy Guy aqui. O Kevin Frota, ex-aluno também do vestuário, gente boa. Ele me chama de doutrinador, pra variar, né?
E diz que tá com saudade. Eu também tô saudade, meu brother, viu? Tamo junto. E aí tem um cabo aqui, Tim, que ele fala inglês, eu não sei o que ele tá dizendo não, viu? Obrigado. Vamos ver se engorda essa parada aqui. Categoria de análise já foi revista aqui rapidamente a paisagem, então vamos para a geografia teorética. Geografia teorética, quarta corrente do pensamento geográfico. Primeiro engodo. Tem 4 nomes para a mesma coisa. 4 nomes. Eu posso chamar de geografia teorética, geografia pragmática, geografia quantitativa e nova geografia. Tudo é a mesma coisa, viu? Nova geografia porque é um movimento de renovação na geografia. A geografia vai se criticando e aí essa é a lógica da evolução do pensamento. É isso mesmo. E a crítica, nesse caso, eu acho, muitos achamos que ela é superficial, mas é importante, porque a geografia muda de novo, então temos que entender. Geografia teorética, pragmática, o nome já diz, quantitativa. Ela dá uma guinada da geografia, fortalecendo a ideia de neopositivismo. E aí a gente tem que lembrar do conteúdo de método positivista. No primeiro ano aqui a gente não estudou ainda, mas vocês vão estudar. Segundo ano já estudou, terceiro ano faz a revisão. Tem mais gente do terceiro ano, tem mais gente da universidade assistindo, então vale de revisão mesmo. O positivismo de Augusto Comte, no século XVIII, tentando dar às ciências humanas um know-how de ciência acadêmica que dava credibilidade, ou que daria credibilidade, que tem, por exemplo, a ciência da natureza, que tem método, o método científico. O método positivista, ele diz que nós temos que seguir determinados caminhos e tal, empíricos e não sei o quê, para ter um rigor e a gente não ser chamado simplesmente de metafísica, filosofia, crença, não sei, essas coisas. O positivismo, grosseiramente explicado, porque é o que dá tempo no vídeo pequeno, acredita que a ciência é o único caminho... Fala, meu Deus. O bicho travou ali. O sistema não está respondendo. Fechar app. Pessoal, o vídeo travou e o aplicativo, eu não sei o que é não, vou ver se eu consigo emendar. Então, eu dizia lá que o positivismo acredita que a única forma de conseguir uma verdade é pela ciência. E como conseguir essa verdade? A partir de uma experiência, e a experiência tem que ser empírica, explorando os sentidos, induzindo, não deduzindo, né? Se opõe então ao racionalismo. No próximo vídeo eu vou voltar a falar nisso de novo, que eu vou ter que fazer a crítica à geografia teorética. Por enquanto fica nessa aí, que eu estou com medo dos tamanhos dos vídeos. A geografia, ela tem um contexto, né, influenciando mais uma vez. Estamos falando aqui de pós-Segunda Guerra Mundial. O que era o mundo depois da Segunda Guerra? Era a Guerra Fria. Então, na década de 50, por exemplo, o mundo dividido para as duas grandes potências que saíram fortalecidas da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos da América, no lado ocidental, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética do lado oriental, um lado capitalista, o outro lado socialista, disputando a primazia da ideologia para dizer que a sua ideologia econômica, social, cultural, ela é mais eficiente para o mundo. Então isso dá uma engrenada na produção científica também, tecnológica e tal. O mundo estava vivendo a corrida espacial, a corrida armamentista, a corrida tecnológica. Então, nesse contexto, o advento do computador deu uma velocidade maior na manipulação dos dados, uma praticidade, um pragmatismo maior. E a geografia lança mão disso também. Se aproxima da estatística, se aproxima da matemática e explica o espaço geográfico a partir de um dado, de um número, de um gráfico, de uma coisa assim. E eu já vou mudando o tom, porque realmente a gente não dá conta do espaço assim. É uma simplificação. Entendemos que o dado é importante, que o número é importante, mas ele dá uma base para a gente pensar em cima e procurar o resto. Essa geografia pragmática, ela explica tudo assim. E aí nos cega. Por exemplo, eu vi uma notícia uns 2 anos atrás, de que o bairro da Pajuçara, o bairro que a nossa escola é localizado, no município do Maracanaú,
A manchete era algo assim: o bairro mais violento do mundo, do Brasil, sei lá, não sei o que, o bairro mais violento, porque tinha um número lá que dizia que nos últimos tantos meses, tantas pessoas morreram por arma de fogo e tal. E é o número em comparação, o número tal de pessoas mortas por arma de fogo, comparadas com as outras cidades, os outros bairros, era superior. E aí era uma verdade explicada por um dado, e aí desconsidera todo o resto. O que é que tem por trás disso? Como é que é a manipulação desse próprio número pelos estados aí por fora? Eu tenho medo de fazer acusações levianas aqui, mas a gente entende que isso é manipulado. Tem prefeitura, governo de estado, que não computa como morte por arma de fogo quando é latrocínio, por exemplo. Não tem nesse dado a informação de que em grandes cidades, nesse período, o crime organizado estava se acomodando, porque era uma luta por território, e aí determinada facção já tinha matado quem tinha que matar, já acomodou o poder. Então isso vai se expressando por números, mas não explica, cara. Enfim, a geografia se aproxima do número da estatística e a crítica de nova geografia renovada e que criticava a falta de neutralidade do positivismo, do determinismo, por exemplo, ela acredita no discurso de que ela é neutra, porque o número é frio, é neutro, é fato, não sei o quê, e está a serviço da manutenção do poder do mesmo jeito, porque é muito mais fácil de manipular por um Estado, né, manipular a geografia, apresentando um número frio que não dá margem para a interpretação do que está por trás dele. Na sequência, a gente volta a falar nisso, vou interromper porque o vídeo já está muito grande, mas aí agradeço, já digo, coloque as perguntas no YouTube mesmo. Tem de novo pergunta lá no WhatsApp. Eu não consigo dar conta assim não, galera. Então pergunta aqui que o próximo vídeo eu venho falando disso. Hoje é dia 27 de março. 27 de março. Hoje, um cara que influenciou demais a nossa vida, a minha vida, né? Que me levou para a geografia, por exemplo, ele faria 60 anos se tivesse vivo hoje. O Renato Russo, vocalista da Legião Urbana. Eu vou ver se eu consigo aqui me organizar para a gente fazer um vídeo em referência a isso. Aí sai um pouquinho da lógica do conteúdo e entra na lógica desse canal, que é o Geografia, História e Música. A gente tinha combinado, eu falei com a Caru, minha grande amiga, que eu estou morrendo de saudade, que a gente faria esse dia especial sobre Legião Urbana no Geografia, História e Música. Não vai dar, infelizmente, nós estamos passando por isso, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui mais tarde, viu? Valeu, camaradas.